Imagine que o país está em guerra e os soldados do país vizinho invadam sua casa e eliminem sua esposa grávida bem na sua frente. Isso deixaria qualquer pessoa, no mínimo, chateada e sem vontade de viver. Mas Mikolai, conhecido como Mikola, passou por isso e buscou vingança até as últimas consequências. E aí, pessoal? Mikola é um matemático e físico ucraniano que vive com sua esposa grávida na região de Donbass. Ele e sua esposa são ecologistas e têm uma vida muito tranquila. A casa deles é toda feita com material sustentável. Como todas as manhãs, Mikola se despede de sua esposa Nastia e pedala pelo campo para ir ao trabalho. Ele trabalha dando aulas de física em uma escola local. Um dia, ao chegar na escola, ele descobre que a situação com a Rússia é alarmante e que toda a península da Crimeia está sob controle russo. Apesar da situação tensa, Mikola dá sua aula como de costume, ensinando aos alunos o conceito de velocidade. Mas como em todas as salas de aula sempre existe um capeta, um aluno chamado Ivan passa o tempo perturbando o professor e os colegas. Durante a explicação, Ivan atira bolinhas de papel e irrita os colegas. Uma dessas bolinhas acerta o quadro. Sabe o que o Mikola faz? Ele caminha em direção ao aluno para... Tá bom, eu sei que todos os professores teriam vontade de expulsar o aluno da sala, bater nele até deixar ele mole no chão, arrancar o fígado do infeliz com as próprias mãos, ou até mesmo pendurar ele no varal, pelas orelhas. Mas não, Mikola tentou trazer as atitudes de Ivan para a realidade da matéria. Ele desafia Ivan a acertar o mesmo lugar enquanto aciona um cronômetro. E não é que o Peste tem uma boa pontaria. Ele não só acerta a bolinha ao lado da outra, como também faz isso em 0,9 segundo. Assim, Mikola coloca os cálculos físicos da trajetória da bolinha até o quadro. Falando nisso, você tem boa pontaria? Eu duvido que você consegue acertar o botão do like e do inscrever-se em menos de 2 segundos. Mikola cria uma conta para que o próprio Ivan apresente o resultado. Ele vai até o quadro, mas ao invés de fazer a conta, ele desenha uma figura tão cabeluda que eu não posso mostrar aqui. Mikola, vendo que o aluno não tinha qualquer vontade de colaborar, foi rápido na resposta dizendo que aquele desenho refletia o real motivo da distração do aluno nas aulas. Isso arrancou risos de todos. Após o término da aula, Ivan vai até Mikola e manda ele ir embora, porque ele era só um estranho naquele lugar. Isso revela que Ivan estava do lado dos russos. Mikola volta para casa e desfruta do tempo livre com sua esposa. Naquela mesma noite, um comboio de soldados russos se veste como militares ucranianos e cruza a fronteira para a Ucrânia, invadindo a região de Donbass. Pela manhã, Mikola se despede de Nastia e, enquanto vai para a escola, vê um grupo de soldados armados perto de sua propriedade. Ele não dá muita importância, mas ao chegar no trabalho, descobre que a escola está deserta. Como ele vive sem eletricidade, nunca soube que os militares russos invadiram a região e, junto com um grupo de separatistas, estão causando um caos total. Mikola volta para casa o mais rápido que pode, preocupado com os militares que viu antes. Ao chegar, ele encontra a pior cena que poderia presenciar. Os soldados russos estavam agredindo sua esposa. Mikola corre para tentar fazer alguma coisa, mas também é covardemente derrubado. A única coisa que resta é implorar para que eles não machuquem sua esposa, dizendo que ela está grávida. Mas parece que eles não se importam muito com a situação delicada de Nastia. Como se isso não bastasse, um dos soldados entra na casa, revira tudo e depois bota fogo. Quando estão prestes a partir, Nastia pega uma pedra e tenta acertar eles, mas os soldados finalizam ela ali mesmo com um disparo certeiro. Mikola cai em desespero, abraçando sua esposa que já não tem mais chances de viver. Algum tempo depois, 2 ucranianos, membros do exército, aparecem e, ao descobrir o que aconteceu, ajudam Mikola a cavar uma cova para sua esposa enquanto ele retorna à casa incendiada e recupera o crucifixo que Nastia deu a ele. Mikola enterra sua esposa, muito triste e furioso pelo que aconteceu. Sem ter para onde ir, ele decide se juntar aos ucranianos e, ao chegar à base, o líder não confia em Mikola, pensando que ele pudesse ser um espião. No entanto, o homem desce do carro decidido
e diz que quer se juntar à milícia para expulsar os russos de seu país. Depois de muita conversa, eles decidem dar uma chance e Mykola começa a treinar com os soldados, mas apenas como pacifista, porque o conhecimento dele em armamentos é quase nulo. No entanto, ele está determinado a aprender o máximo que pode. Uma noite, depois de vários dias de treinamento, ele assegura ao capitão que não é mais pacifista e que tudo o que deseja é vingança. Mykola escolhe um apelido. Quer que o chamem de White Raven ou Corno Branco. Não, pera... Corvo Branco. No entanto, o capitão diz que se ele quiser um apelido, terá que ganhar com o tempo. Mykola melhora sua condição física, aprende a desmontar sua arma e se torna um especialista em combate corpo a corpo. Uma manhã, o oficial menciona que a tropa não tem franco-atiradores suficientes na linha de frente e pergunta se existe algum voluntário para treinamento. Apenas alguns demonstram interesse e, é claro, o Corvo se prontifica também. O oficial zomba dele e manda o Corvo se sentar. Afinal, ele é apenas um novato insolente que não deve ter ideia do que esteja fazendo. Na visão do oficial, o Corvo demoraria uma eternidade para desmontar a arma. Agora imagina só o tempo para se preparar para ser um franco-atirador. Mykola está determinado e quer provar que é capaz. O oficial então dá a ele um desafio. Ele tem 20 segundos para desmontar um AK-47. O homem aceita, e todos os seus companheiros riem. No entanto, ele fecha os olhos e inicia o desafio, conseguindo desmontar e montar a arma em surpreendentes 18 segundos. Todos os soldados ficam impressionados e aplaudem com admiração, enquanto Mykola é admitido na escola de franco-atiradores. No início, ele fica surpreso quando um dos oficiais lhe entrega um rifle de franco-atirador diferente dos outros, um SKS. Mykola quer o mesmo rifle que os outros, um SVD, que é mais preciso e poderoso. No entanto, o oficial diz a ele para parar de fazer birra e agradecer pelo que tem. Em seu primeiro teste, eles aprendem que devem ser invisíveis para o inimigo e um fator importante é aprender a não se mover. O instrutor atira ao lado dos aprendizes e a maioria deles reage, se movendo assustados com o barulho. Eu também seria reprovado nessa etapa. Imagina alguém disparando uma arma de alta precisão bem do seu lado. O risco de ser atingido é de quase 100%, mas nosso incrível Corvo não se move. O segundo desafio envolve atirar em um alvo distante, mas depois de mirar, o instrutor cobre a mira deles. O Corvo falha, mas não se preocupa, pois sabe que sua arma não é a mais adequada. Quando o teste se concentra em calcular a distância entre eles e vários alvos, ele impressiona o tenente-coronel, pois consegue calcular com precisão a distância exata dos alvos graças à sua formação de físico-matemático. Após a conclusão dos testes, o instrutor anuncia os resultados do treinamento, aprovando Mykola e conferindo a ele o título de atirador de elite de primeira classe. Um dia, o tenente-coronel atribui ao Corvo sua primeira missão. Eles farão parte de uma equipe cujo objetivo é libertar um posto de controle capturado pelos russos. Os atiradores se posicionam enquanto o grupo de assalto se esconde na vegetação, aguardando ordens. Cada atirador tem seu alvo em mira, mas quando estão prestes a executar o plano, um carro civil ucraniano tenta atravessar o posto. Os russos param o veículo e exigem que todos saiam e entreguem os passaportes. Os civis cooperam, mas os russos os maltratam e não os deixam seguir em frente. Então, o tenente-coronel dá a ordem para atirar. Os soldados eliminam todos os inimigos simultaneamente e logo substituem a bandeira russa pela ucraniana. Ao retornar à base, o Corvo procura seus companheiros de treinamento, mas descobre que estão em uma missão. Infelizmente, um dos amigos dele foi brutalmente eliminado por um atirador inimigo, o que deixa ele entristecido, mas também fortalece sua determinação em lutar por seu país. Em um dia, a equipe é enviada em uma nova missão, onde eles colocam explosivos aguardando uma patrulha russa. Eles escondem o detonador embaixo de alguma folhagem e se preparam para atirar. No entanto, quando os russos se aproximam, o Corvo fica surpreso ao ver seu ex-aluno da escola, ele mesmo, Ivan. O aluno dele está junto com os invasores. Ao detonar os explosivos,
Todos os russos vão pelos ares, incluindo Ivan. Vendo a preocupação do corvo, o tenente-coronel diz para não se sentir culpado, pois foi o próprio Ivan quem escolheu lutar do lado inimigo. À noite, eles descansam nas trincheiras e o tenente-coronel mostra uma foto de sua família. O corvo pergunta se pode ver a foto e o coronel começa a falar sobre a foto dele enquanto mostra para ele. Suas duas filhas não sabem que ele é um soldado. Sua esposa mente para elas, dizendo que ele está em uma viagem de negócios para que as crianças possam dormir em paz. Em seguida, o tenente-coronel vê o crucifixo do corvo e pergunta se é um amuleto. O corvo menciona que representa sua família, mas não diz mais nada. No dia seguinte, as forças ucranianas asseguram as trincheiras ao longo da fronteira com a Rússia, enquanto os atiradores ocupam posições do outro lado. Um comboio russo se prepara para atravessar. Escondido na vegetação, o corvo é o atirador designado e o tenente-coronel atua como observador, coletando informações sobre o inimigo. O corvo vê pela mira o russo responsável por atirar em sua mulher. Sua mente fica turva de repente e o ódio toma conta dele, que mira bem na cabeça do filho de uma ronca. Mesmo assim, ele ainda pede permissão para atirar. O tenente-coronel nega o pedido, mas ele está muito ansioso e não pode perder aquela oportunidade única de acerto de contas. Então, sem pensar, ele aperta o gatilho e elimina o russo instantaneamente. A desobediência irrita o tenente-coronel. Nesse momento, vemos um atirador de elite russo chamado Sergei, pronto para atirar. Sergei localiza os atiradores ucranianos e rapidamente atira, acertando o tenente-coronel. O corvo reage rapidamente, carregando o corpo de seu companheiro nas costas e tenta escapar da ofensiva russa, que agora está atacando com artilharia. O grupo se abriga em uma vala e Mykola consegue sair com vida, mas infelizmente o tenente não tem a mesma sorte. Ele se sente terrivelmente culpado pela fatalidade, afinal, o tenente-coronel sempre acreditou nele e deu a oportunidade de servir. Isso traz a ele a responsabilidade de se vingar outra perda. Então ele tenta localizar o habilidoso atirador russo Sergei. Mykola então embarca em uma missão solitária, onde localiza e consegue eliminar 2 atiradores inimigos, mas não sem receber um tiro que lhe acerta e fere o braço. Enquanto descansa, o corvo recebe uma ligação do general de brigada, que afirma ter informações sobre Sergei, mas não pode fornecer detalhes por telefone. Mykola guarda todo o seu equipamento e no dia seguinte vai até o quartel para se encontrar com o general. O homem fornece informações sobre o rifle e as balas usadas por Sergei e menciona que ele é um atirador de elite. No entanto, a inteligência ucraniana tem acompanhado seus movimentos na região. Um dos soldados sugere bombardear toda a área, mas o corvo se opõe, explicando que há um depósito de cloro no local e usar explosivos poderia causar um desastre ambiental perigoso. O general de brigada elabora um plano, indicando que os atiradores eliminarão os soldados russos, enquanto o corvo cuidará de Sergei silenciosamente. A seguir, o grupo de atiradores de elite toma posição, enquanto o corvo se arrasta silenciosamente em direção à área escolhida. Ele ouve 2 russos falando nas proximidades e consegue se aproximar deles e eliminar os 2 com facilidade. Os atiradores de elite miram em seus alvos e, ao comando, disparam todos juntos, eliminando vários soldados russos de uma só vez. Sergei começa a suspeitar do que está acontecendo e informa a seu único companheiro sobrevivente que irá investigar. O outro atirador russo também deixa sua posição, mas o que eles não sabem é que o corvo está se aproximando e aguarda o momento perfeito para atacar. Sergei vai verificar o que aconteceu com um dos atiradores do lado de fora e o encontra em posição, mas ao se aproximar, fica surpreso ao descobrir que ele foi abatido. Rapidamente, ele solicita reforços à base e é informado de que estão a caminho. Sergei retorna preocupado à sua posição e se prepara para se defender. Mas neste momento, vê um crucifixo de madeira ao seu lado. O corvo pula sobre suas costas e golpeia seu pescoço com um punhal. A ação foi tão rápida que Sergei não teve tempo sequer de se defender. O outro atirador russo também retorna à sua posição. Mas o corvo havia preparado uma armadilha, fazendo uma granada explodir ao lado dele.
os reforços russos chegam à área e alertam Sergei de que estão lá, mas é o Corvo quem responde à chamada, dizendo que eles pagarão pelo que fizeram na Crimeia. O Corvo atira antes que ele possa reagir e os soldados russos descem rapidamente do caminhão, mas não tem chance contra os atiradores de elite ucranianos que estavam preparados para eliminar cada um deles. Após o fim da batalha, o Corvo retorna a pé para casa, onde examina como tudo ficou e visita o túmulo de sua esposa. Finalmente, ele conquista oficialmente o apelido de O Corvo Branco, e embora a missão de vingar sua esposa tenha sido um sucesso, a guerra ainda não havia terminado. Nas cenas finais, ele é mostrado mirando no meio da neve e pedindo forças a Deus para que consiga expulsar os inimigos de seu país. Esse foi o recap do filme de 2022 chamado Sniper: The White Raven. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.